Olá pessoal, tudo bem? Hoje a palavra que Deus tem para nos ensinar está em Lucas capítulo 22. Umas 2 semanas eu estava orando pedindo a Deus uma palavra para este vídeo e Ele me deu exatamente esse trecho da Bíblia que fala sobre a Páscoa, né? Um dos trechos que fala sobre a Páscoa. E é um capítulo bastante longo, então eu dividi em 3 vídeos, tá? Depois se você quiser continuar assistindo, vai ter o capítulo todo, tá bom? Começa assim: a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. Eles comemoravam a Páscoa naquela época porque eles comemoravam a passagem do povo hebreu da escravidão no Egito para a liberdade, liderados por Moisés, né? A palavra Páscoa significa passagem. Então era a passagem do povo da escravidão para a liberdade, né? E naquela ocasião eles estavam vivendo a última praga que Deus enviou ao Egito, que era a morte dos primogênitos, né? E Deus orientou o povo hebreu que naquela noite imolasse um cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos batentes das portas, pelo lado de fora, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse as portas pintadas, ele não entraria nessas casas, só nas que não tivessem a marca do sangue do cordeiro, né? Então, naquela noite, quando o anjo da morte passou, ele não entrou nas casas que tinham a marca do sangue que eles haviam pintado, mas entrou naquelas que não tinham. Então, foi assim uma ocasião bastante triste, né? E ao mesmo tempo, depois, quando o faraó viu que inclusive o filho dele havia sido morto, né? Ele acabou até mesmo mandando o povo embora mesmo do Egito, né? E foi tão rápido tudo que o povo tinha preparado as coisas, mas fizeram os pães para levar e não tinha dado tempo do pão levedar, então levaram assim sem fermento mesmo, né? Então por isso que eles chamavam a festa dos pães sem fermento. E já simboliza, né, essa ocasião, o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro Santo, né, que depois aqui nesse trecho para frente mostra que ele morreu por nós, para que nós passássemos da morte eterna para a vida eterna, né? Este é o verdadeiro significado da Páscoa, né? O sacrifício de Jesus para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna. Então, continuando aqui o versículo 2. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus, todavia tinham grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os satisfez e acordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade, quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus, para então entregá-lo sem tumulto. Nesse trecho, nós aprendemos a olhar para a nossa vida e identificar em que pontos nós estamos trocando Jesus por outra coisa. Né? Será que nós estamos trocando Jesus em determinado momento por um momento de lazer, para fazer alguma coisa que a gente gosta? Será que nós trocamos por dinheiro ou pela companhia de alguém? Nós estamos, às vezes, até não, nem é só o tempo, às vezes será que nós estamos mudando as nossas atitudes de obediência a Deus? Nós estamos nos afrouxando um pouquinho para nos adaptar a uma outra realidade, a nos adaptar a outras pessoas, né? Então é um momento de olharmos para nós, nossas vidas, cada um olhando para a sua própria vida, né? E procurando identificar, será que eu estou trocando Jesus por alguma coisa? Né? E se estiver, nós podemos pedir a Deus que nos ajude a colocar tudo no seu devido lugar, né? Então, continuando aqui o versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa.
o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Então, esse trecho nos mostra que Deus já tem tudo preparado para nos receber na eternidade. Inclusive aqui na Terra mesmo, Deus já tem tudo planejado para a nossa vida. Resta a nós fazermos a nossa parte, né? Então Jesus fez o sacrifício na cruz, morreu, ressuscitou e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna com Ele. E nós temos que fazer a nossa parte e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver a nossa vida aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus, né? Então Deus fez a parte dele e nós fazemos a nossa, assim como os discípulos, Jesus mandou que eles fossem preparar a Páscoa. Então, na verdade, o lugar já estava preparado, né? Já tinha a casa, o salão, a mobília, eles tinham que levar a parte deles para colocar lá, né? Então, vamos procurar firmemente fazer a nossa parte, né? Vamos lendo a Bíblia, nós conhecemos melhor a Deus e podemos entender melhor qual é o que nós devemos fazer aqui como a nossa parte, né? Porque a de Deus ele já fez, né? Continuando aqui, o versículo 14. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Então a Páscoa em que eles sacrificavam um cordeiro, um animal, já não ia mais acontecer, porque o Cordeiro Santo, que é Jesus, seria sacrificado naquela Páscoa por nós, né? Então tudo esse sacrifício que tinha desse cordeiro, desse animalzinho, já não precisava mais, porque Jesus já fez o sacrifício maior por todos nós. Ele já iria fazer, né? Ali logo para frente, né? E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Então, Jesus está falando para eles que ele se entregaria a própria vida para que todos eles e todos nós agora tivéssemos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus também, né? E ele já estava explicando isso para os discípulos, né? Então a Páscoa nós temos muito que comemorar, né? Principalmente agora no domingo, que vai ser o dia da ressurreição de Jesus, né? Ele fez todo esse sacrifício por mim e por você, né? E por todos nós, né? E nós que já estamos aqui, aqueles que virão também, né? E depois no versículo 21 diz assim: eis contudo que a mão daquele que me trai está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem certamente vai, conforme o que está prescrito. Todavia, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. A partir de então começaram a questionar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então é importante que nós sempre nos mantenhamos firmes na palavra de Deus, sempre lendo a Bíblia, orando, estejamos sempre na presença de Deus, para que nós não fiquemos enfraquecidos e em um momento ou outro, por causa de uma coisa que acontece, ou de outra coisa, de uma pessoa, ou de qualquer coisa, nós não venhamos assim, entre aspas, trair Jesus, né? Nós não venhamos a nos afastar de Jesus por qualquer motivo, né? E por nenhum motivo, né? Então, por isso que é importante estarmos sempre firmes na palavra de Deus, né? Para que nada nos afaste dele, né? Agora, pessoal, vai começar aqui o versículo 24
eu vou continuar no próximo vídeo, tá bom? Até lá!